Boroa Boiô, olá queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Eleciria Odeleza Arcel e estou aqui hoje para poder bater um papo com vocês. Em breve teremos uma live aqui no canal sobre um assunto bem interessante, que é a questão de Egbe Orum, de uma forma bem profunda. Espero que todos fiquem atentos, eu vou anunciar antes. Quero agradecer o carinho e o respeito de todos vocês, pedir a você que está aqui assistindo, caso seja inscrito, ative as notificações, caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva e acompanhe esse vídeo do princípio ao fim para que você possa compreender aquilo que vai ser dito. Além disso, no final do mesmo, lembre de, se gostar, deixar a sua curtida, o seu like e também compartilhar o mesmo pelo link original para que outras pessoas tenham acesso às informações que aqui serão disponibilizadas. Eu procuro falar a respeito do que eu pratico e do que eu vivo a religião tradicional urubá, já como devoto há 25 anos e há 10 anos praticando o sacerdócio. O nosso canal completará agora em setembro de 2022 7 anos no ar, e para mim é um prazer poder estar aqui há 7 anos compartilhando com vocês, seguidores, todas as informações a respeito da religião tradicional urubá, religião essa que eu tenho muito amor e respeito e que eu desejo que sempre fique num patamar elevado dentro da nossa sociedade. Existe uma reza urubá que diz que a nossa tradição não se estrague. Quem pode estragar a nossa tradição? Nós, sacerdotes e devotos. Por isso, se cada um de nós fizermos a nossa prática, ela sempre será mantida de uma forma muito bacana e saudável. Bom, você que está aí me assistindo, é importante a gente dizer o seguinte: o tema de hoje é um tema complexo, ele não é polêmico, mas ele é complexo. Por quê? Dentro da religião tradicional urubá, do culto de Ifá e de todos os orixás, existe o ritual que nós chamamos de ebó. Mas também existe o ritual que nós chamamos de magia. E muitos pensam que magia, feitiço, é algo voltado à questão destrutiva. Ao contrário disso, o Ifá e os orixás nos ensinam que nós devemos usar magias junto ao ebó para nos proteger, para nos fortalecer e para potencializar e aumentar a nossa sorte. Não é saudável nós que somos devotos de Ifá ou de orixá praticarmos magias destrutivas, porque tudo que vai volta. Então, dito isso, muitos podem pensar: nossa, mas existe magia para o bem? Sem dúvida, a maioria das magias são para uma finalidade construtiva, benéfica. O conhecimento ancestral do povo iorubá é voltado pelo fortalecimento do indivíduo e do coletivo no qual ele está inserido. E o vídeo de hoje tem como finalidade explicar para você que está me assistindo a respeito disso de uma forma bem objetiva e clara. Dentro do culto de Ifá e do culto dos orixás, existem diversas medicinas, magias, feitiços. Existe a Uri, que são magias de boa sorte. Existe a Xetá, que são magias de proteção contra inimigos. Existe Xori, que são magia de proteção contra pragas, feitiços, manipulações espirituais, dentre várias outras. Existem medicinas para atrair o favor ou a simpatia de determinadas divindades e forças espirituais, como por um exemplo, Eyonu Aunagba, ou seja, que as mães antigas me sejam favoráveis. Uma magia, uma medicina feita com a finalidade de atrair a simpatia e a proteção de Yami. Aí você que está me assistindo me pergunta: Babá, mas então todos nós podemos fazer uso dessas magias, dessas medicinas? Todos nós podemos preparar? Basta a gente conhecer a receita, o ingrediente, ir lá e fazer que vai dar tudo certo? Não, isso é um equívoco. A pessoa, para ela preparar uma magia, uma medicina, ela precisa ter força na mão dela e no corpo dela para que aquilo que ela está fazendo seja funcional. Número 1, ela precisa ter um conhecimento real daquilo. Ela precisa ter vivenciado aquilo ter sido preparado, acompanhado como é feito o preparo, para que através disso ela possa adquirir o conhecimento junto ao axé, a força, para que quando ela venha fazer aquilo, aquilo tenha um efeito positivo.
Além disso, a pessoa precisa ter um preparo e uma vitalidade, porque tudo aquilo que nós preparamos, a nossa energia também vai ser empreendida para que aquilo tenha um efeito. Por isso existem pessoas que preparam magias e medicinas que funcionam e pessoas que preparam e não funcionam. Além disso, uma questão importante é: quando eu devo fazer uso de uma magia? Seja uma que eu sei preparar ou seja uma que me foi preparada. É importante você que está me assistindo entender algo que eu falo constantemente em todos os meus vídeos. Dentro da religião tradicional Yorubá, dentro do culto de Orixá, nós temos o mecanismo oracular como forma de nos comunicarmos com a nossa própria espiritualidade, seja através do Obi, do Orobô, do Erindilogum, que é o jogo de 16 búzios, do Iquim ou do Apelé-Ifá, que são os oráculos de Orunmilá. Nós temos esses oráculos justamente para que ele possa nos dar um direcionamento sobre essas questões também. Então você que está me assistindo, por um exemplo, vai até um babalaú, esse babalaú consulta Ifá para você e configura ali na consulta um Odu chamado Osaireté, Osaoloyan. E esse Odu Ifá revela que você tem muitos inimigos ocultos e que além de fazer ebó, você vai precisar usar uma magia chamada Axetá ou Ixegun Otá. E essa magia ela pode ser prescrita na forma, por um exemplo, de pó, de beré, que são o que aqui no Brasil as pessoas chamam de cura, de pó para ingerir, ou de pó para colocar no corpo, ou até de sabão. Você vai preparar um sabão com alguns elementos e vai dar para a pessoa utilizar em dia, em horário adequado, com a finalidade de que aquela medicina, aquela magia, potencialize o que foi feito no ebó, para que possa surtir um resultado eficaz. Nesse caso, vai funcionar por quê? Porque houve uma prescrição oracular. Existiu ali a recomendação do oráculo. A divindade está orientando, além de fazer o ebó, use essa medicina. Não resolve a pessoa comprar ou preparar medicinas e magias sem que ela tenha a prescrição oracular para o uso. Por quê? É como remédio. Você precisa estar precisando daquilo e você precisa saber se aquilo vai ser funcional para você. Por isso, o mecanismo de utilizar as medicinas quando elas forem recomendadas pelo oráculo é melhor, porque dessa forma você irá utilizar algo que de fato irá te ajudar energeticamente, espiritualmente e consequentemente materialmente também, porque a finalidade da magia é interferir na questão dos acontecimentos da nossa vida no mundo físico. Não é tão somente para ter um efeito espiritual ou emocional. Babá, tem algum problema eu usar alguma magia que eventualmente eu não saiba se ela irá me fazer bem ou mal? Olha, pode ter problema, porque você pode estar usando elementos que inclusive podem ser seus EO, podem ser prejudiciais à sua energia e você nem sabe. Ou talvez não faça mal, mas também ela não vai surtir o efeito positivo. E aí você vai estar usando algo placebo, que não vai energeticamente falando lhe beneficiar em nada. E aí é perda de tempo e desperdício de material. Dentro do Ifá, vejam que interessante, do culto de Ifá, nós temos as magias que estão inseridas dentro do Odu Ifá, dos diversos Odus que existem. Nós temos 256 Odu e cada Odu tem uma quantidade muito grande de recomendações através dos versos, inclusive de medicinas. Essas medicinas que são prescritas pelo Ifá dentro dos Odu, nós chamamos de Akosé Ifá ou de Ixefá, que é diferente da palavra Ixefá, que é o ato de você sacralizar um assentamento de Ifá para que uma pessoa não iniciada cultue. Por isso o conhecimento do idioma Yorubá é fundamental, porque existem palavras parecidas com entoação diferente que mudam seu significado. Nessa palavra Ixefá, de Akosé Ifá, nós estamos falando de um trabalho espiritual do Ifá, ou seja, uma magia que o próprio Ifá vem e ensina como prepara através dos versos, e esses versos serão utilizados como ofó, palavras de força, que irão ativar aquela magia, que irão despertar a força dos elementos daquela magia
para que ela possa surtir o efeito na vida de quem irá utilizar. Agora, o próprio Ifá, como outros orixás, podem recomendar magias que não estão dentro dos versos. E essas magias nós chamamos principalmente de Ogum, que quer dizer magia, medicina, que são principalmente dominadas pelo orixá Ossonho, que é o orixá que domina os elementos da natureza e, consequentemente, é quem nós chamamos de o pai da magia. Tanto que tem uma Orim de Ossonho que fala Ossonho, Jeu, Jeu, Ossonho, Jeu, Gun, Jeu, que significa Ossonho, faça a folha que eu uso ter efeito, faça o remédio, ou a medicina, ou a magia que eu estou preparando funcionar, porque a força desse orixá é justamente ajudar no despertar dos elementos. As magias que não estão dentro do corpus literário do Ifá, nós chamamos principalmente, como eu falei, de Ogum. E existem diversas, de boa sorte, de proteção, enfim. Mas mesmo essas, nós temos que ter uma recomendação oracular através do Obi, do Orobô, do próprio Iquim, Opelé ou do Erindilugun, para que elas possam ser preparadas e utilizadas e surtirem o efeito que nós precisamos. Por um exemplo, você que tem muitos inimigos espirituais ou pessoas como inimigas, para se proteger espiritualmente, o Ifá ele pode orientar o uso de Axetá, que nós chamamos de Ixegun-Otá. Mas não existe só um tipo de Axetá, não existe só um tipo de Ixegun-Otá. Existem vários tipos, e aí é preciso perceber, através do oráculo, qual é o que será adequado e funcional para você, para o tipo de inimigo que você tem, para que você possa neutralizar a força daqueles que querem te fazer mal. Consequentemente, você não vai precisar revidar, porque veja bem, uma pessoa que te joga praga, que te faz feitiço ou que tenta te prejudicar no trabalho, ou seres espirituais, que são inimigos espirituais, que tentam te criar uma instabilidade. Quando você está protegido espiritualmente, fazendo uso de uma boa medicina, quando essas forças verem que elas não terão ação sobre você, o que vai acontecer? Elas irão desistir. Elas não vão ficar em queda de braço, porque elas vão ver que elas não estão sendo bem-sucedidas, sem que você precise perder o seu tempo de se voltar contra uma pessoa, ou de tentar aniquilar, entre aspas, um ser espiritual que se voltou contra ti. Mas aí é importante as pessoas entenderem. É preciso analisar qual é aquela que será funcional para você. Dentro da religião tradicional urubá, não é saudável a gente sair fazendo nem rituais e nem medicinas para nós mesmos ou para outras pessoas, porque apenas nos deu ali na cabeça ou alguém disse que aquilo vai nos ajudar. Você estará despendendo tempo e dinheiro com material para muitas vezes fazer algo que não irá te ajudar. Nesse sentido, o que eu oriento? Se você se cuida espiritualmente de uma forma adequada, consulta o oráculo periodicamente, tenha certeza, sempre que o Ifá orientar a você, além do ebó, fazer uso de alguma medicina e você usar, vai ser bom. Não tenha necessidade de você ficar usando vários tipos de magias e medicinas sem a recomendação oracular, porque isso, infelizmente, pode ser muito mais prejudicial do que benéfico. Esse cuidado é importante. Inclusive, por um exemplo, nós, Babalawo, temos muita magia de proteção, porque como nós atendemos muitas pessoas, os inimigos espirituais dessas pessoas se voltam contra nós. Mas mesmo essas magias de proteção que nós temos ali à nossa disposição, por conta do nosso ofício, antes de consumir, nós precisamos perguntar para o Ifá se nós temos que usar naquele momento. Além disso, outra questão importante, existem medicinas que só podem ser utilizadas na segunda-feira, outras na terça-feira, outras não podem ser usadas em hipótese alguma na quarta, outras só podem ser utilizadas segunda, terça e quinta, algumas que só podem ser utilizadas na sexta. Existem medicinas que só podem ser utilizadas no dia de um ossé de determinados orixás. Existem medicinas que devem ser utilizadas pela manhã antes do sol nascer, ao nascer do sol.
outras qualquer horário da manhã, outras depois da tarde, outras só de noite. Por isso é muito importante que as pessoas tenham esse entendimento e esse conhecimento para que elas possam ter uma prática espiritual saudável dentro do culto de Ifá e de Orixá. E tenha certeza, quando o oráculo indicar para você só um ebó, o ebó ele será funcional. Existe um Oriki de Orumilá que diz: o ebó ele é mais eficiente que a magia, no sentido de que o ebó ele é o remédio que o ser humano precisa para se neutralizar das negatividades. Quando o próprio Ifá ou o Orixá reconhece que aquele ebó não será suficiente, automaticamente o próprio oráculo irá trazer a recomendação para que a pessoa utilize alguma medicina, sem que haja necessidade de uma forçação de barra. Não, eu quero usar essa magia porque me falaram que é boa, porque vai trazer resultado. Enfim, magias trazem resultado e são muito funcionais quando preparadas, com conhecimento, com axé e quando utilizadas da forma correta e adequada. Agora, se infelizmente forem preparadas de qualquer jeito, muitas vezes por pessoas que não têm força, conhecimento, vivência, se forem utilizadas sem nenhum critério, realmente elas podem não ter funcionabilidade. Aí não é a magia que não é boa, é a pessoa que está usando de uma forma inadequada, tá bom? Queridos, era isso que eu queria interagir com vocês. Lembrem sempre, na religião tradicional iorubá, qualquer ritual que a gente vai realizar ou qualquer coisa que a gente vai usar dentro do contexto espiritual, nós questionamos antes se é para ser feito, se é para ser utilizado, como é para ser feito e como é para ser utilizado, para que isso possa estar em harmonia com a nossa energia e para que nós possamos estar utilizando e fazendo algo que realmente será funcional. Caso contrário, a gente vai estar muitas vezes ativando energias que nós não conhecemos. Além disso, nós estaremos, como eu falei, despendendo tempo, dinheiro e material por coisas que talvez não farão efeito positivo e podem até fazer um efeito negativo. Porque você que está me assistindo e passou pela iniciação do Ifá, fez Itefá, saiba, o seu Zeuó do seu Ifá serve inclusive para magia. Então, se você tem uma determinada proibição de uma determinada folha, você tem que tomar cuidado com que tipo de magia você está consumindo, porque se tiver aquela folha e você não sabe, isso vai te fazer mal, entre outras questões. Por isso, tenhamos sempre responsabilidade na prática do nosso culto, tá bom? Eu agradeço muito a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau.